A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó. Hoje vamos iniciar no capítulo 40, de 1 ao 14, de uma forma assim extraordinária quando Deus desafia Jó. Depois vamos passar por Marcos 8, do 1 ao 10, onde o tema é: vamos vigiar com nossas palavras. Por que eu coloquei esse tema? Porque você vai entender as perguntas do Senhor a Jó. É fato que às vezes passamos por situações difíceis, mas temos que vigiar com nossas palavras, porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Jó 40, do 1 ao 14. Jó, então o Senhor disse: Jó, você desafia a mim, o Deus Todo-Poderoso, vai desistir ou vai me dar uma resposta? Olha que desafio o Senhor fez a Jó. O Senhor queria que Jó respondesse a ele todas aquelas perguntas que o Senhor fez dos animais, dos detalhes da vida pessoal dos animais. Mas não tinha como responder. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valo nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Jó ali entendeu a falta de sabedoria dele quando atribuiu todo o sofrimento dele culpando Deus. Que às vezes eu e você faz isso. Não falamos às vezes com a boca, mas dentro da alma a gente fala. E o Senhor conhece do mesmo jeito. Então aquilo que a gente não entende, a gente pede a Deus força para continuar a jornada e pede a Ele que nos ajude a não murmurar, a não falar bobagem. Porque nós somos humanos, igual Jó. E se a gente não saber, não souber como orar, a gente faz pior do que Jó. Já falei mais do que devia. E agora não tenho nada para dizer. Olha que interessante. Jó disse: eu já falei mais do que devia. Não tenho nada para dizer. Porque aquelas perguntas de Deus foram suficientes para ele entender que ela era pó e cinza e que ele não sabia de nada. E a resposta deles são respostas sérias, de arrependimento, e dizer: ó Senhor, eu sou um doido, eu não sabia o que estava falando. Então, do meio da tempestade, Deus responde a Jó assim: mostre agora que é valente, responda as perguntas que eu lhe vou fazer. Quem é que tem resposta para responder ao Senhor? Ninguém. O Senhor é Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor conhece meus limites e o seu. O Senhor muda um monte de um lado para outro. Engraçado que hoje eu vinha de Caruaru e estou fazendo uma estrada, duplicada, maravilhosa. E ali tinha um lado cheio de pedras enormes. E meu esposo disse: aí vai ter que explodir. Aí eu disse: num minuto Deus tira isso. Porque nós somos limitados. Aqueles homens para trabalhar precisam de máquinas, de muita mão de obra. E uma ordem do Senhor, tudo é mudar de lugar. Para você ver o quanto o ser humano é limitado. Será que você está querendo provar que eu sou injusto? Que eu sou culpado e você inocente? O Senhor disse: aí, João, você quer me culpar? Que eu sou injusto pelo que está acontecendo? Eu não vou negar vocês, não. Eu já achei Deus injusto comigo. Depois eu pedi perdão. Porque às vezes a gente acha. Aí não tem nada de bom. Mas pelo fato de adorar a Deus um pouquinho, já achamos alguma coisa. E nós somos trapo de imundícia, como diz a própria palavra. Será que a sua força pode ser comparada com a minha? De jeito nenhum. Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Olha que pergunta forte. Deus pergunta a ele: você pode trovejar? Você pode ter minha voz? Não. Era necessário o Senhor fazer aquelas perguntas a Jó. E às vezes é necessário o Senhor encurralar a mim e a você. Para a gente ver que a gente é pó e falamos demais. Se você pode, então, vista-se de glória e grandeza e enfeites com a majestade e esplendor. Qual é a glória que o ser humano tem? Qual é a glória que o ser humano tem? Qual é a grandeza? Qual é a majestade? Qual é o resplendor? A gente é pó e cinza. Tudo isso, a honra, a glória, o louvor, o resplendor é do Senhor. É o Rei da glória.
Olhe para todos os orgulhosos. Faça explodir sua raiva contra eles e humilhe-os. Não tem como, né? Você humilhar uma pessoa orgulhosa, agir com ele com justiça como o Senhor age? De jeito nenhum. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Já pensou? O Senhor que diz assim, você tem a minha ordem, a minha justiça. Você sabe fazer como eu, que eu faço, ninguém desmanda. Não sabia. Jamais eu poderia chegar nem no rastro do Senhor. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Como é que o ser humano vai sepultar o outro, matar ele, jogar ele, o quê? Na prisão dos mortos. Ninguém sabe como é a prisão dos mortos do outro lado. Só quem sabe é Deus. Então ele encurralou Jó com essas perguntas para Jó entender o quanto estava sendo imprudente. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Então, essas perguntas que o Senhor fez a Jó, ele disse, olha, se você fizer tudo isso que eu estou falando, eu vou ser o primeiro a reconhecer, né? É reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Jó não vencia pelas próprias forças dele, nem eu, nem você. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Então a gente dá toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração ao Senhor. E a gente é fraco. A gente não pode nada. Mas o Deus Todo-Poderoso pode de tudo. Você pode ver que uma pessoa milionária, ela precisa de N funcionários. Começando na mansão dela. Por quê? Porque ela, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, ela não pode fazer nada sozinha. Para você ver como o ser humano é limitado. A gente vai ver aqui em Marcos 8, do 1 ao 10, a grandeza do Senhor. Quando Deus mandou Jesus para cuidar de mim e de você. Porque ali Deus fez perguntas a Jó, inexplicáveis para Jó. Mas aqui a gente vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, o amor, a bondade. Então a gente tem que entender que essa trindade é gloriosa. E que a gente não sabe nada. E aquilo que a gente não entende, a gente fecha a boca. Lembre-se do tema, vamos vigiar com nossas palavras. Jó não vigiou e agora chegou a hora de o Senhor fazer aquelas perguntas a ele. Mas eu também não estou acusando Jó, porque de repente eu ia fazer pior do que ele. Mas o bom é que Deus, mesmo fazendo todas essas perguntas, colocando ele numa situação difícil, o Senhor é misericordioso. Estava ali com ele, está aí comigo e com você. Marcos 8, do 1 ao 10. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse, estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Você sabe o que eu acho interessante? É a bondade de Jesus. Aquele povo estava ali, mas o Senhor não queria que eles fossem embora sem comida. O Senhor conhece a minha e a tua dor. O Senhor sabe quanto nós necessitamos de uma vitória, mas vai ser do jeito dele, porque ele sabe trabalhar. Veja que ele aqui ficou preocupado com essa multidão. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair na fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Olha os detalhes. Alguns vieram de longe. Vão cair no meio do caminho na fraqueza. Jesus cuidava daquele povo e cuida de mim e de você. Ele conhece nossa fraqueza, ele conhece nossa dor, nosso limite, nossa tristeza. Ele conhece tudo. Os discípulos perguntaram, como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dá para toda essa gente? Sabe o que eu acho interessante? É que antes disso, você vem vindo atrás de Mateus, Jesus fez milagres extraordinários. Mas aqueles discípulos não atinavam, diziam, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer algo. Porque o ser humano tem mania, é especialista em esquecer das coisas. Quantas coisas o Senhor já não fez na sua vida? E agora por essa você está com medo, apavorado ou apavorado. Lembre-se do que ele já fez, ele faz de novo. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles. Jesus faz milagre com o que eu tenho e o que você tem.
Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus, então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Veja que ele deu graça com aqueles pães. A Bíblia diz assim, por tudo das graças que isso é a vontade de Deus. Dê graça pelo pouco que você tem, porque é o pouco que Deus faz muito. Veja que foi 7 pães. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. A gente ora no café, no almoço, no jantar. A gente dá graça por tudo que a gente tem, o pouco que a gente tem, porque a Bíblia diz que do nada o Senhor faz tudo. E o que não é, Ele faz ser. É esse Jesus, Filho de Deus, que fez aquelas perguntas a Jó, porque Jó questionou demais. E o meu papel e o seu é adorar. É entender que no pouco Ele faz muito. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Veja, eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 cestos os discípulos juntou. E as pessoas que comeram eram mais de... Veja, viu? As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Para quem tinha um pouquinho de pão e de peixe, 7 pães. Jesus mandou o povo ir embora, mas primeiro alimentou. Primeiro fez um milagre. Primeiro entrou com misericórdia e com bondade na vida deles. Aí você imagina eu e você, que não viu ele pessoalmente, que está clamando e adorando. Aí logo depois subiu de um barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. O Senhor multiplicou pães e peixes a uma multidão. Você tem ideia do poder dele? Você tem ideia como ele é bom? Você tem ideia o quanto ele se preocupa comigo e com você? Porque ele disse que não ia deixar aquele povo ir pelo meio do caminho, que eles podiam ficar fracos. Jesus é bom. Ele conhecia os detalhes daquele povo, quando ele disse, eles podem ficar fracos e cair no meio do caminho. Ele sabe sua dificuldade e a minha. Ele sabe seu pavor, sua inquietação, sua ansiedade, sua falta de sono. Adore ele. Não mostre, não pergunte ali o que é que eu vou fazer com os meus discípulos. Diga assim, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu sei que nessa dificuldade, Senhor, do jeito que o Senhor fez milagre com os pães e os peixes, o Senhor vai fazer na minha vida. Porque é o mesmo Jesus que eu e você serve. Lembre-se de Deus que estava fazendo aquelas perguntas a Jó, por conta de Jó falar sem sabedoria. Então a gente não fala, a gente vigia com as palavras, mas a gente fala para exaltar, a gente fala para profetizar nossas bênçãos, a gente fala com entendimento e discernimento, porque na hora certa chega o milagre do Senhor na minha e na tua vida. Lembre-se do tema, vamos vigiar com nossas palavras. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.